Olá, jovens do curso técnico subsequente EAD em Segurança do Trabalho, primeiro módulo, da disciplina de Higiene Ocupacional 1, relacionada aos riscos físicos. Meu nome é professor Alexander Freire, sou professor do Instituto Federal aqui do IFSU de Minas, Campus Machado, e irei estar com vocês, então, durante 5 semanas, que é a quantidade de semanas que dura a nossa disciplina. Nossa disciplina é de 50 horas, e a gente então vai passar esse tempo juntos, estudando essa disciplina tão importante para a segurança do trabalho. Deixa eu mudar aqui. Sejam muito bem-vindos, que seja um tempo bom e alegre, que vocês adquiram muito conhecimento, muita experiência, muito aprendizado também. Não pode faltar determinação e nem também dedicação por parte de vocês. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Qual melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro? E qual mais excelente é adquirir a prudência do que a prata? Então, quando a gente fala aqui em prudência, nesse pensamento lá em Provérbios, a gente vê a importância da prudência. E a prudência, quando a gente leva lá para o nosso ambiente laboral, como ela é importante. Se uma empresa ela não procura as suas ações preventivas de modo prudente, obviamente ela vai ficar mais exposta ao risco e também às doenças ocupacionais. Outra frase legal para nós, para a gente poder pensar, diz que o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. O bom siso é o juízo. Então, o bom juízo, o bom senso, ele vai te guardar em conjunto com a inteligência ou o conhecimento. Então, também é importante para a gente poder levar para o nosso conceito de segurança do trabalho dentro lá das empresas. A nossa ementa do nosso curso, ela é relacionada à introdução da higiene ocupacional, a conceituação de higiene ocupacional, muito importante para nós esta parte da conceituação. Só pegar minha lanterninha. Também a gente vai ver a classificação dos riscos ambientais, as normas pertinentes, NR número 15 e seus anexos, NR número 9, NR número 1, que estão relacionadas muito diretamente à parte de higiene ocupacional. Hoje em dia nós temos mais de 30 normas regulamentadoras, e claro que todas elas, de uma forma ou outra, vai acabar sendo falado, sendo discutido. Nós também iremos estudar os fundamentos e técnicas de higiene e segurança do trabalho. Nessas disciplinas, nós vamos ver os riscos físicos. Na higiene ocupacional número 2, vocês irão ver os riscos biológicos e os riscos químicos também. A gente vai estudar a insalubridade, que é o que prega a NR número 15 e seus anexos, e também ver a diferença de periculosidade. Hoje, quem trata sobre a periculosidade é a NR 16. A gente também vai ver a questão dos EPIs e a questão dos EPCs. Vamos passar por esses itens também. Com relação ao levantamento ambiental, a gente também tem que fazer um bom levantamento ambiental, senão a gente não consegue identificar os nossos riscos e perigos. E a gente também vai estudar ou ter os conhecimentos básicos de LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, ver a sua importância, vem aqui ver quem que pode fazer, quem pode realizar um laudo desses. Também nós iremos ver parâmetros de medição, critérios de avaliação e técnicas de medição, instrumentos e aparelhos de medições, medidas de controle e também mitigação dos nossos riscos encontrados na nossa empresa. Também a gente vai ter uma aula prática de equipamento de proteção individual, mas aqui eu acho que até o professor Ademir, ele já fez com vocês, e então eu penso que aqui já está ok. Nós também iremos ver sistema de proteção coletiva para todos os tipos de risco, e nós iremos estudar limites de exposição ocupacional. O limite de exposição ocupacional, conforme a NR número 15, é muito importante para nós. Então, isso aqui é um dos itens que a gente tem que olhar com bastante cuidado, bastante atenção.
Os limites de exposição ocupacional também estão relacionados na ACGIH, na NIOSH ou NIOSH, na OSA ou na OSHA e também na famosa AIH. Esses órgãos, esses institutos aqui, eles são relacionados à higiene ocupacional e eles têm muita importância para nós, mesmo eles sendo instituições não brasileiras. Nós também iremos ter conhecimentos básicos sobre a Fundacentro, a sua importância, lembrando que a Fundacentro é um órgão que ela edita as normas de higiene ocupacional, as NHOs, ou as NHO, como queiram. Então, a gente também vai estudar as NOSHs. O nível de ação, para nós também, é muito importante, assim como os limites de exposição. O nível de ação, a avaliação qualitativa e também a quantitativa. A gente também vai estudar o tempo de exposição, a concentração ou intensidade do agente, a suscetibilidade individual do meu trabalhador, as características das avaliações ambientais, as estratégias de avaliação ambiental, limites de tolerâncias, características, então, dessas avaliações, e a gente vai estudar os riscos físicos, sejam eles as pressões anormais, radiações ionizantes e radiações não ionizantes, o ruído, temperaturas extremas e as vibrações. Com relação à umidade, no passado a umidade era relacionada ao risco físico. Hoje a gente encara a umidade como ela é um agravante. Então, a umidade, a gente vai falar sobre ela também, mas ela não necessariamente ela não necessariamente é uma coisa boa ou uma coisa ruim, porque tanto ela pode ser um como ela pode ser outro. Mas, para nós, ela não é mais considerada um risco físico. Então, você também estudará lá no futuro, na higiene ocupacional, os riscos biológicos e também os riscos químicos. Aqui está representadas as nossas referências, então temos aí as nossas referências que nós iremos utilizar, também temos as nossas referências complementares ou complementares. E então, a partir de agora, a gente passa então a dar a introdução na nossa disciplina de higiene ocupacional 1. Qual é o objetivo da nossa disciplina? Então, o objetivo da nossa disciplina é apresentar aos discentes, aos nossos alunos, os riscos que podem estar associados lá no meu ambiente ocupacional. O ambiente ocupacional, para nós, é onde o meu trabalhador executa as suas atividades laborais, analisando os aspectos técnicos envolvidos e também a gente já introduz a legislação e algumas definições básicas para o desenvolvimento da disciplina. A nossa disciplina também objetiva apresentar os conceitos iniciais sobre higiene ocupacional, bem como os riscos físicos, químicos e biológicos. Conhecer a classificação dos riscos ambientais, conhecer os fatores determinantes de uma exposição, as características e as suas estratégias de avaliação. Desenvolver conhecimentos iniciais sobre ruído, temperaturas extremas, vibrações e umidade, suas unidades e medida e legislação básica. Essa parte de unidades de medida, ela é muito importante também, porque olha só, se eu não sei como que um agente de risco ele se comporta, como ele é medido, fica difícil para a gente depois entender e tomar uma medida preventiva, uma medida de controle. Então, olha só, é necessário que a gente tenha bastante conhecimento da parte de física, porque é lá que dá toda a nossa base, toda a nossa sustentação para o nosso entendimento. Também a gente vai conhecer as pressões anormais, as hiperbáricas e as hipobáricas, bem como sobre os tipos de radiações, radiações ionizantes e radiações não ionizantes. Também nós iremos conhecer as etapas de antecipação, reconhecimento e avaliação dos riscos ocupacionais. Diferenciar o PPRA, que era a antiga NR09. O PPRA, hoje, ele já não é mais exigido pelas normas regulamentadoras, ele já foi destituído,
não tem mais, mas antigamente tinha, até pouco tempo atrás tinha. E o PPRA, ele é um documento ativo por 20 anos. Então, quando a gente se forma no curso técnico de segurança do trabalho, lá na empresa onde vocês vão trabalhar, vocês vão pegar os PPRAs antigos e verificar todos os tipos de riscos levantados pela empresa. Então é importante a gente ter conhecimento do PPRA, mesmo ele já não estando mais, e a gente depois fazer a diferença entre o PPRA e o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Também a gente vai ver também um pouquinho da NR09, que ela foi amplamente modificada, e a gente vai conhecer a NR15 e seus anexos. Super importante para nós a NR15 e seus anexos. A NR15 vai falar sobre um monte de tipo de riscos e também os seus limites de tolerância. E aí, esses limites, eles poderão ou não serem ultrapassados, e isso causa, no meu trabalhador, uma consequência. Muitas vezes, essa consequência, a gente vai chamar que o meu trabalhador vai ter direito ao adicional de insalubridade. Então, conhecer a NR número 15, ela é importante. Por quê? Porque ela vai dar todo o nosso norteamento em relação aos riscos que a gente encontra lá na empresa. Importante, pessoal, a gente saber que leis, decretos, portarias, normas regulamentadoras, as instruções técnicas, entre outros, são documentos que são dinâmicos, eles mudam em relação ao tempo. Como a gente até acabou de falar, de citar a NR número 09, a NR número 09 e a NR número 01 tiveram uma mudança muito brusca há pouco tempo atrás. Então, esses documentos eles podem ser modificados, alterados, revogados. Então, toda vez que a gente precisar de uma documentação, toda vez que a gente precisar de uma norma regulamentadora, a gente tem que buscar sempre o documento mais atualizado. Precisei, então, de uma norma regulamentadora, vou lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, baixo a norma atualizada, leio ela naquilo que eu preciso saber, preciso recordar, para depois a gente poder operar na prática. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estou lá na empresa e a gente vai ter que fazer uma medida preventiva, uma medida de controle na parte de trabalho em altura. Bom, então eu tenho que fazer essas medidas ou alguma coisa relacionada a trabalho em altura. Eu busco a NR número 35, atualizada, este é o ponto importante para nós, e aí eu leio ela novamente, tenho que ler inteira ou ler naquele ponto que eu preciso, para depois eu implementar naquilo que eu estou propondo. Então, essa parte, pessoal, de normas, leis, decretos, portarias, também de artigos de revista, revistas técnicas da área de segurança do trabalho, a gente sempre tem que estar buscando as informações, porque a segurança do trabalho, ela muda muito, sempre surge atualizações, sempre surge coisas novas, e a gente precisa ficar atualizado. Então aqui, eu sugiro que vocês, ao longo do tempo na carreira de vocês, como técnico de segurança do trabalho, tirem um tempo na semana para fazer essas leituras, fazer uma busca em fontes seguras de assuntos relacionados à parte de segurança do trabalho. Eu sugiro, por exemplo, assim, toda sexta-feira, quando vocês tiverem uma hora mais tranquila, sentar, parar, buscar, fazer uma leitura de um artigo de revista da área, fazer a leitura de um artigo voltado para a segurança do trabalho, um texto, se aprofundar em algum tema, para que a gente possa sempre ir, na medida que o tempo vai passando, melhorando cada vez mais. Com relação aos riscos e o trabalho versus os riscos, a gente tem que saber que o desenvolvimento tecnológico, ao longo de nossa história, ele proporcionou enormes benefícios e conforto para o homem. Então, a gente, no passado, não muito distante, por exemplo, há 500 anos atrás, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. 500 anos atrás,
nós não tínhamos o avião. 500 anos atrás, nós não tínhamos o ar-condicionado, nós não tínhamos a energia elétrica como nós temos hoje. Então, a gente desenvolveu muito, principalmente já no século XVIII, no século XIX, quando a gente passa pela revolução, a primeira revolução industrial, que começou lá na Europa, mais precisamente no país Inglaterra, e depois ele foi se estendendo para o mundo todo, mas esse desenvolvimento tecnológico, ele proporcionou enormes benefícios para o homem, e também conforto. Porém, na medida que eu ia criando essas fábricas, essas indústrias, os meus trabalhadores, eles ficaram muito expostos a diversos agentes potencialmente nocivos. Então, eu tive o meu desenvolvimento tecnológico, porém, o meu trabalhador ele ficou muito mais exposto. E essa exposição a esses agentes potencialmente nocivos, eles podem ou poderiam provocar doenças ocupacionais ou desajuste no organismo, decorrente dessas condições de trabalho. O desenvolvimento tecnológico ele foi muito bom, senão a gente não teria todos os nossos benefícios que a gente tem hoje, o conforto. Agora, não podemos esquecer que ele trouxe também um grande risco para os nossos trabalhadores. A higiene ocupacional, ela tem o seu caráter prevencionista. Então, quando eu quero aplicar a higiene ocupacional lá na minha empresa, o olhar para nós é sempre o da prevenção. E ela tem o objetivo fundamental de atuar nos ambientes de trabalho, aplicando princípios administrativos, de engenharia e medicina do trabalho, no controle e prevenção das doenças ocupacionais. Então, a higiene ocupacional, ela visa as doenças ocupacionais, a diminuição, a sua neutralização. Agora, não podemos deixar de ir um pouco mais além. Se eu aplico a higiene ocupacional lá na minha empresa de uma forma bastante efetiva, além das doenças ocupacionais elas diminuírem ou a gente poder neutralizá-las, a gente também vai diminuir os acidentes de trabalho. A higiene ocupacional, ela também objetiva detectar os agentes nocivos. Esse aqui é um ponto importante para nós. Se eu estou lá na minha empresa, tem um processo, tem uma máquina, e eu não consigo detectar os agentes nocivos, quantificando sua intensidade ou concentração, eu não vou conseguir fazer as medidas de controle. Então, se eu não detecto, eu não consigo depois fazer uma análise, uma medição qualitativa ou qualitativa ou quantitativa, e também não conseguirei fazer as medidas de controle. A higiene ocupacional também é denominada de higiene industrial ou higiene do trabalho. Então, muitas das vezes a gente fala higiene do trabalho, higiene industrial, higiene ocupacional. Aqui no Brasil, higiene ocupacional ela é bem mais difundida. Tanto é que hoje a gente já tem o trabalhador higienista ocupacional. Ele é uma profissão já. Então, não tem muito tempo. O higienista ocupacional ele tem o seu reconhecimento, ou já teve seu reconhecimento, mesmo a higiene ocupacional sendo um braço da segurança do trabalho. Mas em muitos locais, em muitos textos, em muitas leituras, de vez falar higiene ocupacional, vão se referir à industrial ou à do trabalho. Mas para nós é tudo a mesma coisa, ok? Higiene ocupacional, então, é a área onde os profissionais de segurança e medicina do trabalho, eles vão exercer grande parte de suas atividades prevencionistas. Então, a higiene do trabalho, quando eu estou lá trabalhando nas empresas, lá, se tiver SESMIT ou não na minha empresa, a higiene ocupacional vai ser uma das áreas que vai ter uma grande amplitude dentro do nosso escopo do nosso trabalho. Sempre, claro, focando as atividades prevencionistas. As medidas de segurança ocupacional, então, para nós, elas é como se fosse um guarda-chuva. Lá na minha empresa, eu vou receber muitos riscos ocupacionais, eu aplico ou eu executo as medidas de higiene ocupacional e eu vou então deixar o meu trabalhador protegido. O meu trabalhador ele não vai se adoecer, ele vai poder fazer as suas atividades bem
e ele vai poder trabalhar e depois voltar para casa em segurança. Então, a higiene ocupacional, ela é muito importante, porque ela vai fazer toda essa proteção para o nosso trabalhador. Antes da gente conceituar higiene ocupacional, a gente vai conceituar a segurança do trabalho. Eu sei que vocês já fizeram introdução à segurança do trabalho e já tem esse entendimento, mas eu retomo aqui para depois a gente confrontar as duas. Segurança do trabalho, então, a gente pode dizer que são os conjuntos de medidas que são adotados visando a minimizar ou a diminuir os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Então, a segurança do trabalho, ela visa tanto os acidentes como também as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade física e a capacidade de trabalho do meu trabalhador. Mas a segurança do trabalho, ela é a parte mais importante para nós. E a gente tem que entender que segurança do trabalho, ela engloba a higiene ocupacional. A higiene ocupacional, ela está dentro da segurança do trabalho. Por mais que, às vezes, a higiene ocupacional é tão importante dentro da empresa que, às vezes, a gente acha que a higiene ocupacional ela é maior do que a segurança do trabalho. Mas não é, não. A segurança do trabalho que vai englobar a higiene ocupacional, a gente pode dizer que a higiene ocupacional é um braço da segurança do trabalho, ou um ramo, e ela é muito importante, a gente sabe dessa importância, mas essa importância não torna ela maior do que a segurança do trabalho. Higiene do trabalho, então, a gente vai definir agora no próximo vídeo. Então, eu desejo a vocês bons estudos, com bastante dedicação. Sejam bem-vindos à disciplina de higiene ocupacional novamente. E até então, ao nosso próximo vídeo número 2. Obrigado a todos.